Podcast Sendo Luz. Boa tarde, esse é o podcast Sendo Luz. Eu sou Eloá Cristine, estarei com você aqui toda sexta-feira, às 13h30, na Rádio Ideal. Aproveito, te convido para nos seguir nas redes sociais, Instagram, @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz. Temos também o nosso YouTube, @Rádio Ideal 22. Nosso objetivo aqui é trazer luz para a vida das pessoas, através de experiências, através de histórias de vida, através de testemunhos. Vem ser luz você também? Quem sabe seu testemunho não pode ser contado aqui no podcast Sendo Luz. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, minha pastora, que se tornou minha amiga, ou minha amiga que se tornou minha pastora. Eu já nem lembro mais, eu sei que hoje ela é as duas coisas. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Está conosco a pastora Cássia. Seja bem-vinda. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. É um prazer. Eu sei que alguns já me conhecem, né, por aqui, mas hoje eu confesso que está diferente para mim. Quando você aborda sobre assuntos bíblicos, quando você vai falar sobre outros assuntos, outras pessoas, é mais simples. Mas quando é seu respeito, é um pouco mais complicado. Então, tá bem novo hoje para mim. Sim, bem diferente, né? Ela esteve aqui conosco no Outubro Rosa, na série Cuidando da Minha Vida, que tá uma bênção. Se você ainda não assistiu, corre lá no YouTube, @Rádio Ideal 22. Tem todos os 3 episódios, temos o episódio da semana passada, então fique à vontade para assistir lá, né? E ela participou com a gente aqui, foi uma bênção, mas hoje nós vamos conhecer a pastora Cássia. E eu quero perguntar, quem é a pastora Cássia? Difícil, né? Nós falarmos de nós mesmos, porque, segundo a luz da palavra, quando a gente encontra Jesus, nós vemos que nós nem nos conhecíamos, na verdade. Começa a observar qualidades e principalmente os defeitos. Então, hoje, quem é a pastora Cássia? Alguém que ama a Deus. Que ama a Amém. Deus acima de todas as coisas. Amo demais ao Senhor. Depois do encontro que Ele marcou comigo, mudou muita coisa em mim. Eu amo a Deus e pelo fato de eu amar a Deus, hoje eu amo ser mãe. Né, a pastora Cássia ama ser mãe, eu tenho somente uma filha. Amo ser esposa. Para quem me conhece, né, sabe que não era algo que eu queria para minha vida. Para quem quer me conhecer hoje, né, está conhecendo, eu não nem cogitava, não passava pela minha cabeça ser mãe, ser esposa. Era algo que eu falava, eu não quero casar. Eu não quero família, eu não quero isso para mim. Tinha muitos outros objetivos. Então é muito interessante, a Cássia hoje, ela ama ser o que não queria ser. Olha como Deus Depois do faz. encontro. E hoje eu amo ser mãe, eu amo ser esposa. Glória a Deus, coisa linda, né? Deus faz coisas assim na nossa vida que você fala, nossa, eu não queria ser isso. E agora está acontecendo. É uma prova de que nós não sabemos das coisas, né? É o Senhor quem, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que ter a ciência de que Ele vai dirigir. E quando a palavra diz que o que Ele tem preparado para nós é muito maior, Sim, com certeza. Não há dúvida disso. é de verdade, porque acontecem coisas que você fala, nossa, hoje eu tô. As pessoas que te conhecem, elas provavelmente, né? De repente agora nem tanto, mas algum tempo atrás, de repente poderiam falar, Cássia, mãe? A Cássia, esposa? Sim, com Mas ela não quer, certeza. né? Então as pessoas devem falar isso, né? Seu Sim. respeito. E já que estamos falando dessa experiência de ser mãe, de ser esposa, quer contar um pouquinho pra gente como foi o processo ali? Como que Sim. aconteceu toda essa história da sua vida? Então, como eu havia dito no podcast, né? Foi bem rápido o testemunho sobre a minha filha. Eu fui mãe muito cedo.
Eu fui mãe antes de conhecer Jesus de verdade, porque eu vim, né, vamos do início. Eu vim de um Sim, lar sim. cristão. A minha mãe foi alguém, o pilar da minha casa. Através da minha mãe, ela ganhou meu pai para Jesus. Então eu cresci com aquela mulher de Deus em casa que pegava os 4 filhos e vamos para a igreja. Era aquela escadinha. Eu sou a mais velha, né, de 4 irmãos da parte da minha mãe, mas tem outros da parte do meu pai. Se eu não me engano, eu sou a mais velha de 7 ou 6, juntando Nossa. tudo. Mas da parte da minha mãe, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Tenho uma irmã, Paloma, o Diogo e o Douglas, que é o caçula. Então eu vim de um lar de uma mulher muito decidida, uma mulher muito forte, de postura, que pegava 4 filhos e levava para a igreja, independente de sol, chuva. Se tivesse uma amiga para ajudar, ela era grata, mas se não tivesse, aquilo não era empecilho. Então eu cresci num lar assim. E eu tinha que cuidar dos meus irmãos para ajudar a minha mãe. Então, pelo fato de ajudar, eu falava, eu não quero ter filho. Tô cansada. Eu já fui mãe dos meus Acaba que você irmãos. tinha ali aquela Sim, experiência, muito nova. né? Eu tive que ter responsabilidade muito nova. Então, essa parte de cuidar dos meus irmãos com muito amor me fez ver o quanto dá trabalho ser mãe. Eram 3. Minha irmã é 2 anos só mais nova do que eu, mas, mesmo assim, eu ajudava a cuidar dela. Então, a minha mãe era aquela mulher que, independente das situações, ela dava o jeito dela para ajudar o meu pai. E ali ela ganhou meu pai para Jesus e veio orando pelos filhos. Aí eu cheguei à adolescência. Só que eu nunca tinha firmado um compromisso com Deus. Eu acompanhava a minha mãe à casa de Deus, vi o começo da trajetória dela, vi como ela buscava pelo meu pai, só que eu não tinha compromisso. Era filha de crente. Por isso que eu falo, filho de crente não é crente. Precisa ter o filho do crente, ele precisa Sim, ter a própria o experiência encontro. dele, o encontro dele com Jesus e o exemplo dos pais conta muito. Sim, É primordial para que esse encontro do filho aconteça com Jesus, porque ele vai olhar os passos dos pais. A gente sim, sabe que tem muitos filhos que às vezes não seguem esse conselho, não seguem esse exemplo, mas alguma coisa, a sementinha tá ali plantada e uma hora vai dar sim. fruto. Porque quem nos olha hoje, por exemplo, quem me olha hoje e vê uma pastora de 33 anos, não sabe as sementes que foi lançada pelos meus pais. E é um pouquinho da minha trajetória eu vou passar hoje. Então, quem nos olha, quem nos vê hoje, não tem noção das lágrimas com as sementes misturadas para a gente chegar onde chegou hoje. Então, a minha mãe era o tipo de mulher que acordava os filhos orando de madrugada. Eu era adolescente, gostava de dormir e acordava com minha mãe clamando de madrugada. E quando minha mãe terminava de orar, começava o meu pai a clamar de madrugada. Eita E eu glória! costumava dizer na adolescência: será que eles não podiam combinar? Oram junto, acorda junto, mas não, parecia que era o céu querendo a madrugada inteira, sabe, para semear sobre a vida dos filhos, ia profetizando, ia colocando a mão na cabeça, dormindo. Então eu acordava muitas das vezes com a minha mãe profetizando sobre a minha cabeça, ungindo a minha cabeça. Às vezes eu acordava com cheiro de azeite. Hoje eu falo cheiro, mas eu acordava, eu tô fedendo azeite, mãe. E Aham. ela assim, com todos os filhos, sempre foi assim, e ela foi semeando, semeando. Até que chegou o tempo de Jesus me encontrar, chamar para perto. E ali eu conheci o meu esposo, com 15 anos, se eu não me engano, 15 anos de idade. Começamos a namorar e eu engravidei muito cedo. Engravidei antes dos 17, né? Engravidei com 16 anos, com dois meses de namoro, né? E ali eu engravidei e tive a minha filha, passamos um processo, né, no nascimento dela, como eu disse aqui no podcast. E naquele processo que o Senhor me encontrou. Eu digo me encontrou, ele já sabia da minha existência desde o ventre, mas o me encontrar, para ficar fácil o entendimento de algumas pessoas. Sim. Ali ele marcou o encontro comigo. Ali começou a semente da irmã Andréia e do irmão Roberto começar a florescer. Não importa o tempo que passa, né? Sim, Quando a pessoa ela serve a Jesus de todo o coração, como seus pais, primeiro sua mãe, depois seu pai, Jesus vai trabalhando de uma forma que é inexplicável. sim. E eu quero dizer para os pais, aproveitando, né, esse ensejo, não tenham vergonha dos erros dos seus filhos. Deus sabe o que faz. Porque quando eu engravidei, a minha mãe já era uma serva de Deus e meu pai um servo de Deus.
E eu passava na rua e eu via os olhares e os comentários. Ouvia os comentários e via os olhares. Ué, mas não é filha de crente? Então, se tem pais agora envergonhados pela história que os seus filhos estão caminhando, calma, vai orar. Porque eu fiz os meus pais passarem vergonha, mas hoje eu ouço eles dizer que tem alegria, e tem recompensa, que tem orgulho de mim. Mas eles passaram pelo processo da vergonha. Então, os meus pais passaram a vergonha. Uma filha adolescente, grávida, era num período onde adolescente grávida era uma vergonha tremenda, né? Em 2006, perdão, isso. Então, né, minha filha tem 16 anos hoje. Então, foi um período que eles passaram vergonha, mas ergueram a cabeça e continuaram orando por mim. Olha a postura, né? Continuaram ali A firme, confiança no confiando na Senhor. semente que eles tinham semeado. É. E ali o Senhor permitiu, né, uma dificuldade, uma deficiência no sangue da minha filha. Eu precisou passar por um processo e no processo que Deus usou a minha filha, ele trabalhou em mim. Com 16 anos, eu tive aquela sensação de que eu preciso de Deus. A maioria das pessoas tem um encontro com ele quando percebe: "E agora? Eu não tenho ninguém. Vou buscar ao Deus dos meus pais, porque eu sei quem ele é. Vou buscar ao Deus que eu ouvi minha mãe orar de madrugada. Vou buscar ao Deus que meu pai orava de madrugada. Vou buscar ao Deus que quando eu ia para a igreja, eu via pessoas chorando, se derramando, e eram curadas, eram avivadas. E eu comecei a lembrar da minha infância, do Deus que era pregado para mim. E no momento da dor, no momento do desespero, no momento de que eu não tinha ninguém, falei: Deus, eu estou aqui, vamos conversar? Eu falei para ele: Senhor, se eu tirar minha filha daqui, no auge da dor, meu coração estava quebrado, dilacerado, eu não tinha companhia de ninguém, era só o Senhor. Naquele momento, eu chamei o Senhor. Falei: Deus, eu quero conversar contigo. Glória a E eu Deus. falei: se o Senhor tirar minha filha dessa situação, eu não prometo que vou aceitar o Senhor aqui nesse hospital, mas eu faço um propósito, uma aliança, eu vou começar a caminhar. E eu quero pontuar muito isso, porque o Senhor, ele é fiel com o que ele diz que vai fazer, nós precisamos ser fiéis. Então eu sabia de um Deus fiel. Eu tinha 16 anos, eu sabia que a palavra do crente era sim, sim, não, não. Mesmo não sendo crente, mas filha de crente, eu sabia a responsabilidade de cumprir voto. A minha mãe sempre foi uma mulher de voto. Sempre foi uma mulher de votos e propósitos. E eu falei: eu vou começar a caminhar para sua casa. Na mesma semana, a Clara teve alta. Glória a E eu Deus. contei isso pro meu esposo. Na época era namorado, né? A gente não morava junto Ah, ainda. E eu fiquei 1 ano e pouco morando na casa dos meus pais até construir a minha casa. Eles tiveram a maior paciência. Seguraram ali as pontas enquanto meu marido construía a casa, com todo amor. e o quanto isso fez a diferença na sua Muita vida. diferença. Porque nós vemos, às vezes, muitos pais que abandonam os filhos por conta Sim, de atitudes erradas que sim, eles fizeram. Né, nós não estamos falando aqui que você tenha que passar a mão na cabeça em tudo que o seu filho faz. sim. Precisa disciplinar, sim, precisa corrigir, conversar, aconselhar, mas o apoio faz muita Sim. diferença. Por isso que a palavra diz que o amor lhe edifica. É, O que os meus pais fizeram por mim naquele momento em que todos me tacaram pedra. Por quê? Você perguntou quem é a Cássia. Voltando um pouquinho no passado. sim, A Cássia adolescente era aquela que dava orgulho para a família inteira. Uma menina educada, Cássia. Uma menina prendada, Cássia. Uma menina estudiosa, Cássia. Uma menina que tem sonhos, Cássia. Uma boa sobrinha, Cássia. Uma boa neta, Cássia. Uma boa amiga, Cássia. Então, as pessoas me olhavam muito como referência. E quando a pessoa que é referência erra, olha, é, sabe, destrutivo. sim. Todo mundo, ninguém esperava. Então todo mundo tomou um choque. Cássia grávida? Não, não acredito. Impossível. E eu imagino, fico você contando, e aí eu fico imaginando você passando por isso, sendo S- tão jovem, O mesmo sentimento de decepcionar quem esperava algo de mim acabou comigo naqueles dias. Eu chorava de noite. Eu me emociono lembrando. Porque eu falava: não, eu vou ter um carrão. Adolescente. sim, Eu vou ter minha faculdade, eu vou, né?
conquistar isso. E eu contava isso pra minha família, a família acreditava em mim. Eu lembro que meu tio falava assim, ele falou isso pra mim. E aí, minha sobrinha, e agora? Nossa. Eu lembro Como disso. se naquele ponto ali acabou a vida, não tem Sim, mais sim. solução. Porque eles sabiam que não seria mesmo, que não seria, nunca mais seria a mesma coisa. E ele disse: "E agora, como você vai conquistar?" Não dizendo pra mim que era impossível, mas me alertando: "Agora você vai ter que começar de um outro ponto pra Vai ser conquistar mais o que você queria." difícil. Eu respirei, eu lembro como se fosse hoje. Eu respirei e falei: "Não, tio, eu vou conquistar. Eu vou conseguir." Então ali eu passava noites, noites e noites, 9 meses, pensando como seria a minha vida. Então a Cássia, que era orgulho pra todo mundo, que decepcionou todo mundo, eu falava: "Agora eu tenho que conquistar todo mundo de novo." Meu Deus. Então a Olha a Cássia teve, responsabilidade sendo tão jovem. sim, sim, mais uma. É. Mesmo depois de todas as outras, aquela foi a responsabilidade que mais marcou minha vida. E ali quando a Clara teve alta, eu contei para o meu namorado, né, que hoje é meu esposo, meu pastor, meu amigo, né, é um companheiro que de trajetória, que hoje eu não consigo enxergar como seria a minha vida sem ele. Jesus é lindo, né? Uma coisa que eu não queria, ele fez por mim, eu agradeço muito ele por isso. E ali ele disse: "Então vamos caminhar." Começamos a caminhar, caminhar, e eu lembro que foram 2 meses caminhando para a igreja onde os meus pais eram. Uma igreja pequenininha, sem parecer, sem formosura, sem ar-condicionado, um pastor que tinha a face deformada, o falecido pastor Laerte. Na nossa igreja atual, a gente fala muito dele, porque muitos passaram por lá e nós não imaginaríamos que ele seria um canal para hoje muitas pessoas estarem reunidas no mesmo lugar. Ele É, não está mais presente, mas ele semeou muito. eu ouço muito, testemunho sobre o pastor. Eu não me lembro se eu o conheci, porque a minha tia veio morar aqui bem jovem. Eu era bem jovem, era adolescente. Então, assim, eu não me lembro, se eu cheguei a ir na igreja que ela frequentava, eu não me lembro bem. Mas eu ouço muitos testemunhos do pastor. E eu creio, né, que hoje tem muitas pessoas, de ministérios ouvindo. E o interessante é que Jesus tem os seus propósitos. Antes de eu conhecer o meu esposo, a minha mãe começou a caminhar para essa igreja com o meu pai. Só que eu não sabia que esse mesmo pastor frequentava a casa do meu futuro namorado. Meu Eu Deus. morava num bairro e ele no outro. E esse pastor praticamente morava no meio entre os bairros. E ele conhecia a minha família e conhecia a família do meu futuro esposo. Quando eu comecei a contar para ele, ele chegou na minha casa e viu o pastor chegando, ele falou assim: "Eu conheço esse pastor." Falei: "Como você conhece?" "Ele frequenta a minha casa. Ele conhece a minha mãe. Ele ora pela minha avó." E eu, naquele momento, eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, mas hoje, se eu tivesse discernimento naquela época, eu faria: "Nossa, como o céu nos uniu." Usou um pastor que conhecia ambas famílias e semeava em ambas famílias sem a gente saber que iria se conhecer. E ele me conta que esse pastor chegava na casa dele e ele, quando via o pastor, ele era jovem, ele falava assim: "Já vem esse pastor da boca torta. Lá vem esse pastor perturbar." E o pastor olhou para ele e falou uma palavra para ele. E ele aceitou Jesus aonde? Na Glória a igreja do pastor da Deus. boca torta, que ele não queria nem ouvir. Olha E como ele teve Jesus que namorar com faz. uma menina que os pais frequentavam a igreja desse pastor. Então, quando a gente começa a contar o que o Senhor fez no início, era tudo propósito. Tudo É. propósito. Por isso que eu digo, a minha dor teve o propósito. E ali começamos a caminhar. E teve um culto que eu sempre conto quando eu posso, com a Clara no colo. Foi muito impactante. Pregador ministrando a palavra. E eu fui para um culto e eu lembro que eu estava usando uma roupa que eu tinha ganhado. Porque antes de aceitar Jesus, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, porque eu falei para ele que ia começar a caminhar. E mesmo antes de aceitar na caminhada, ele começou a trabalhar em mim. Eu lembro que eu ganhei uma saia até o joelho. Eu falava: "Eu não vou usar isso." Adolescente, Mas eu não vou né? mesmo. Aí eu olhei e falei com o meu namorado, queria ser esposo. Eu falei: "Vou cortar essa saia." Ele disse: "Não corta." Eu falei: "Eu vou cortar." Ele falou: "Não corta não, você fica tão bonita com ela." Aí eu respirei fundo e não cortei. Ganhei uma outra saia.
um pouco abaixo do joelho. Eu falei, essa eu corto. Para equilibrar, uma longa e uma, né? Aí ele disse, não corta. Tive 2 saias. E Olha ele já sendo usado sem saber que estava sendo Exatamente, usado. exatamente. E ali só tinham 3 cultos. Era um culto de quarta, sexta e domingo. Eu falei, eu só tenho 2 saias. Como que agora eu vou usar uma outra roupa se eu não tenho? Era só roupa do mundo. Não tinha nada, 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 nada. E eu falei, "E agora? Eu vou repetir no domingo a que eu uso na quarta." E eu comecei a fazer isso. Quarta, sexta e domingo, as mesmas saias. Quarta, sexta e domingo, as mesmas saias. Eu parei de me importar com o que as pessoas olhavam, mudava a blusa, mas usava sempre aquela mesma saia. E aí eu botei a minha saia no culto de domingo e fui. E o pregador ministrando a palavra. Era uma igreja que as mulheres sentavam de um lado e os homens do outro. Ele me separava. E o pastor ministrando, o diácono, naquela época era diácono, hoje ele é um pastor. E o diácono ministrando a palavra, e ela veio tão fundo ao meu coração. Eu falei, é hoje. É hoje que eu vou assumir um compromisso maior com Cristo. E eu lembro que eu olhei para o lado. Eu não disse uma palavra. Mas o Espírito Santo bradou naquele culto. Eu olhei para o meu esposo olhou para mim. Os nossos olhares, nós entendemos, é hoje. Não teve uma palavra tipo, se você for, eu vou. Não, vai primeiro que eu levanto. Não teve isso. Foi uma ação do Espírito Santo. Foi o convite do Espírito Santo. É. E nós levantamos no meio da palavra. Eu sei que quem me conhece já ouviu esse testemunho várias vezes. Mas para quem está ouvindo agora, isso é algo novo. No meio da mensagem. E naquele dia, no culto de domingo, se eu não me engano, e estava cheia a igreja. E o pastor e o pregador perguntou, o que vocês querem? Porque eu estava atrapalhando a mensagem. Dois Ele meio que não jovens entendeu, levantando, né? o que está acontecendo? É demônio? É. Que hora? Aí eu parei, não, eu quero Jesus. Meu Deus. No meio do culto. Porque eu senti, se o Senhor vier na hora da mensagem, ou depois, se ele vier antes da mensagem acabar, eu fiquei. E aquilo foi desesperador para mim. Meu Deus. Eu me apaixonei por Jesus naquele dia. Glória a Deus. Eu já fazia parte do céu naquele dia. E eu falei, eu não posso ficar. Então eu preciso interromper o pregador antes dele acabar a mensagem. E se acabar e o Senhor voltar, eu fico. E ali eu interrompi a mensagem e ele falou, fica aqui no cantinho que eu já vou interromper e vamos orar por você. E ele finalizou bem rápido a mensagem, foi bem sábio. E aquele pastor, a boca torta, orou por nós, entregou Meu nossas Deus. vidas para o Senhor. E pouco tempo depois ele veio a falecer. Só que ele deixou uma marca. Ele deixou uma marca. Então eu quero dizer para pastores, vocês deixam marcas boas ou ruins. E ele semeou na minha vida. Ele orou por mim, pela minha gestação, orou pelo meu marido. E nós, muito cru. E mesmo assim ele acreditou. Ele olhava para nós e via além daquilo. Então o pastor, ele vê além. Sim, era alguém que estava ali de verdade servindo ao Senhor. Sim. E conseguiu enxergar aquilo que ninguém enxergava. Né? Uma menina, uma adolescente que errou, né? Fez uma escolha errada, Totalmente. né? E um rapaz rebelde. E não tem nada de bom ali, não vai sair nada de bom. Pode vir alguma coisa boa daí? Mas o Senhor já sabia. Eu tô aqui assim eu já ouvi parte dessa história, mas ver o quanto Deus é maravilhoso e o quanto ele nos faz assim querer mais a Deus. E saber que existem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que às vezes estão passando por algum processo em que acham que não tem mais jeito, em que acham que acabou, que a vida encerrou por ali. Mas nós podemos trazer isso de que não é o fim, de que o Senhor tem coisa nova, o Senhor tem propósito, que é só um momento, é só um processo que vai passar. Vai chegar o momento da vitória, o momento do sorriso, o momento em que você vai entender. Dupla honra. Isso aí. Eu costumo dizer que os meus pais sofreram muita vergonha. E tudo que eu posso fazer hoje, para dar dupla honra para eles, eu faço. Eu disse que eu amo ser mãe, amo ser esposa, mas eu amo ser filha também. Eu amo olhar para o meu pai, amo olhar para minha mãe, olhar para minha avó,
pessoas que esperavam tudo. E hoje, quando a minha avó me abraça, ela fala: "Minha pastora". Quando a minha mãe me manda uma mensagem, fala: "Filha, me aconselha como". Hoje a minha mãe é minha ovelha. Meu Deus. Isso é lindo É lindo. demais. É lindo, é lindo. E você não imaginava que você passaria por isso, que toda aquela dor, todo aquele processo, porque você contando de quando você estava ali no hospital, sozinha. Quando eu fui mãe, a primeira vez, eu tenho 2 filhos. Quando eu fui mãe a primeira vez, eu tinha 21 anos. E para mim também foi difícil. Só que e aí eu fico imaginando você, bem mais jovem, mesmo com toda a responsabilidade, sendo uma menina responsável, passar por todo aquele processo sozinha, né. Então assim, eu imagino o quanto foi difícil para você, mas veio a alegria. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa noite e nós não sabemos quando o amanhecer vai chegar, mas nós precisamos confiar no Senhor de que o amanhecer vai chegar, de que Ele está ali passando lado a lado conosco todo aquele processo. E poder passar isso para as pessoas, eu acho gratificante. E você vê que você passou pelo deserto, mas você não ficou, você não morreu. E a sua postura, a sua postura ali naquele momento de dor e a sua responsabilidade em cumprir o voto que você fez ao Senhor, fez muita diferença na sua vida. Muita. Você disse que faria e fez. O importante de nós termos palavra. E isso é independente de ser cristão ou não. Quando você é cristão, se tornam, eu digo peso, mas não no sentido de fardo pesado, mas tem um peso de ser algo grande, de ser algo que você tem que ter um compromisso ali sério de cumprir aquilo, porque Deus está vendo, Deus está olhando e Ele tem vitória para as nossas vidas, Creio, né? eu creio. Glória a Deus, damos uma Uma emocionada aqui, respirada, né? falar Mas do vamos. nosso falar do nosso testemunho para outras pessoas, mexe conosco. Por mais que você fale, sempre é diferente. Você sempre vai lembrar de um ponto aqui, um ponto ali, que você esqueceu da vez anterior, e você vai lembrando de partes que você falava: "Nossa, eu passei por isso, eu superei isso". Não é tão importante para quem está ouvindo, para quem está passando. Sim, e nós até falamos aqui no último podcast a importância de trazer à memória aquilo que dá esperança. Por mais que tenha sido um momento de dor, você passou. E aí hoje você olha para esse momento e se você estiver num momento de dificuldade, e aí você vai lembrar daquela situação e você vai falar assim: eu consigo, eu preciso trazer isso à memória, porque é o que vai me dar esperança de continuar, de prosseguir. É, E hoje você é uma pastora, né? Nem quem olha, quem te conhece hoje e não conhece a tua história, fala assim: "Nossa, ela é uma pastora e tal", mas não conhece todo o processo até chegar aqui. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa introdução no ministério, como foi esse seu crescimento ministerial. sim, ser pastora nova é um desafio. Eu digo nova, né, porque foi aos 31, Sim, você é bem né, jovem. e a minha vida, tudo é muito precoce. Não sei por quê, só o céu sabe. Não tem como explicar tudo. Tudo muito precoce. Eu aprendi as coisas muito rápido. As pessoas olhavam para mim na minha infância e me olhavam e diziam: "Nossa, você fala diferente". Eu ia comprar bala, comprar bala. Eu chamava Meu Deus. moço para comprar bala e ele esperava algum adulto.
Quando ele olhava assim na bancada, no balcão, ele era uma criança. Mas que voz é essa? Falava, moço, eu quero bala. Quanto é bala? E eles riam. E assim foi. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade fazendo um curso de informática. O professor perguntou, quantos anos você tem? Falei, 9. Ele, você não tem 9 anos. Seu jeito de falar, menina. Eu era uma criança. É isso. E assim foi. Aí eu comecei a acostumar com isso. As pessoas olhar para mim e me achar com uma idade maior. Uma idade mais avançada. No hospital eu tinha 16. Achavam que eu tinha 20. Na época eu me sentia ofendida. Nossa, eu tô tão ruim assim. É, Porque pra mulher isso, né? Sim. Não, pro homem, mas pra mulher ouvir isso, você já começa a olhar, nossa, eu vou arrumar mais o cabelo, vou me cuidar mais. Mas não, era a minha postura. Se que Deus queria, ele estava formando uma postura desde a infância. Coisa linda. Para a responsabilidade que ele tinha para minha vida nova, ele precisava forjar desde criança. Hoje eu entendo algumas coisas, não todas as coisas, mas hoje eu entendo, porque eu ainda tenho coisas para compreender no decorrer da caminhada. E como a gente, no decorrer da caminhada, a gente se pergunta para Deus: por que eu passo por isso? Por que eu sou assim? Eu quero mudar. Só que quando o Senhor nos forma para o que Ele quer, não tem jeito. Então, eu tive que aprender e vi entendendo que eu fui criada e nasci e criada para grandes responsabilidades. O seu caráter, né, a sua postura, como você foi sendo ali criada e como era algo que talvez nem você entendia, né? Como você disse, as pessoas olhavam assim para você e você ficava, nossa, sem entender muito, mas era já o Senhor colocando algumas características em você que serviram para o que você é hoje, para a pessoa que você é hoje. Sim. E como eu já estava junto, né, com meu esposo, chegou um tempo que nós falamos agora, qual o próximo passo? O batismo nas águas. Vamos nos batizar, vamos. Nos batizamos e depois do batismo aconteceu tudo muito rápido. Eu lembro que eu com 18 anos, uma missionária, no começo de um culto, estava vazio ainda o culto, eu sempre gostei muito de chegar no culto cedo para participar logo da primeira oração. Para mim é fundamental a primeira oração do culto. Então eu estava ali sentadinha e ela veio e falou assim: minha filha, a obra do Senhor está atrasada na sua vida. Ela saiu, eu falei: Deus, como assim? Eu te aceitei agora há pouco tempo. Como que uma pessoa com 18 anos está com obra atrasada? Aquilo ali foi para mim, falei: nossa, a irmã tá na carne. Meu Deus. Confesso que eu falei isso. Uma menina. Falei: atrasada como? O que Deus tem para mim que está atrasado? Tanta coisa Que não ainda dá para para esperar. entender. Aprendendo ainda, Exatamente. tava ali Um engatinhando, bebê, né, no acho que nem engateando evangelho. ainda, um É, né, ainda bebê. tava E ali eu falei: nossa, estranho isso. Hoje eu entendo. Isso eu entendo. E ali nos batizamos e meu esposo sempre comigo. E eu sempre com ele. O ministério é fundamental à companhia. O propósito de ambas as pessoas tem que se unir no casamento. E ali nós queríamos nos batizar, porque eu chorava no culto de ceia, todo mundo tomava ceia e eu não, e ele também não, e nos casamos. E ali a minha pastora na época começou a nos observar e começou a nos preparar. Eu lembro que com 19 anos já começou a responsabilidade para líder de jovens, ficamos um tempo juntos, sempre juntos. Fomos jovens ali, e aí depois veio um convite para ser obreira. Porque para ser obreiro você tem que querer responsabilidade. Tem que querer chegar cedo, tem que querer trabalhar, tem que ter vontade de trabalhar para o Senhor. Então ela nos fez um convite. E ali nós começamos a chegar cedo na igreja, os primeiros a chegar, os últimos a sair, aquele sol quente, a Clara pequena. E assim ela foi, crescendo, vendo a gente limpar banheiro e servir águas para as pessoas. Meu esposo na portaria recebendo bêbados. A igreja era do lado de um bar na época. E ali se foi. Começamos. E aos 22 anos de idade eu fui ungida diaconisa. O Senhor viu essa graça, nos deu essa graça. E eu fui ungida diaconisa, ele, né, foi a diácono. Com 25 anos de idade eu fui ungida missionária. E aos 31 anos de idade a pastora. tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E eu sempre perguntando para Deus: Deus, por que agora? Por que agora? E nesse meio termo, Deus sempre usando pessoas dizendo: tu tem um chamado na palavra. Para quem me vê hoje ministrando,
né, assim, com tranquilidade. Hoje, com tranquilidade, não tem noção do que era a Cássia antes. Eu tinha vergonha de conversar com qualquer pessoa. Quando falavam para mim: "Você tem um dom da palavra", eu falava: "Ah, tá na carne, irmão". Porque eu não me via Você pregando. olhava para o seu estado atual, Exatamente. Eu né. tinha vergonha de conversar com meu marido, já casada, já tinha claro. Ele falava: "Filha, conversa comigo". Eu tinha dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, dificuldade de estar em grupo e abrir a boca. Era muito vergonhosa, muita vergonha. Então o Senhor, ele não vai escolher os capacitados. Ele vai escolher exatamente aquela pessoa que fala: "Isso eu não posso fazer". Ele vai moldar para mostrar que é ele que faz, que é ele que capacita. E assim o Senhor foi me instruindo, aprendendo, aprendendo, comecei a me apaixonar pela palavra. Foi assim uma paixão que não tem como explicar. Veio uma Bíblia pequenininha preta, eu lembro dela até hoje. Aí eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a marcar, aí fui ganhando outra, e cada Bíblia nova eu queria ler de novo. Hoje, se você me perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia toda, eu não sei te responder. E é toda mesmo, isso não nos faz mais crente que os outros. Mas a minha paixão pela leitura me fazia ler como se eu odiava a leitura. O Olha amor como Deus faz. pela palavra me fez amar a leitura, e hoje meu esposo me chama de traça. Então eu me leva num shopping, eu não vou para o perfume, para uma bolsa, para o sapato, eu vou para uma livraria, onde eu posso ter conhecimento. Então, a parte ministerial foi muito rápida, mas também muito dolorosa. A forja foi dolorosa. Passei por muitas situações que eu falava: "Não, eu acho que Deus errou, acho que tem um negócio errado aí". Ele é perfeito, mas eu acho que comigo o negócio não vai fluir, na ignorância da gente. Então a gente vai aprendendo, aprendendo, fui sendo forjada, forjada, para hoje conseguir pregar, para conseguir aconselhar, para conseguir olhar nos olhos das pessoas, para olhar para o meu passado e entender por que dores foram necessárias. O Senhor, ele não pensa só na estrutura, ele vai fazer a estrutura pensando no edifício. Quando eu nasci, ele não olhava para o bebê, ele olhava para a pastora. Ele queria. E aos 9 anos de idade, eu até pulei essa parte, o inimigo queria ceifar a minha vida. Meu Aos 9 Deus. anos, minha mãe, aquela mãe, pegando o filho, levando para a igreja, no meio dessa caminhada, eu caí dentro de um bueiro. Bueiro mesmo, com fezes, só sujeiras ali dentro. Aí eu caí, o que que você pensa? Aquela mãe pegou a filha e foi para casa, dar um banho. Não, eu brincando com um cachorrinho, distraída, com um poodle branco, lembro disso até hoje. Eu caí dentro daquele bueiro, minha mãe me pegou e ela foi para a igreja comigo, fedendo e toda suja de fezes. Meu Deus. Uma mulher determinada, ela pode muito, muito. Tem mulher agora procrastinando, tem mulheres agora falando: "Ah, Senhor, não dá para mim, eu não posso". Se levanta porque você pode. Ela me pegou suja, sem vergonha nenhuma. Chegou na igreja, as obreiras com maior amor e cuidado. Obreiras, Meu vocês Deus. são lindas. Obreiros, vocês são amados. Mas precisamos ter postura. E ali elas me pegaram, me deram banho, cuidaram de mim. E minha mãe, nesse processo de libertação, minha mãe manifestou nesse dia. Eu digo isso sem vergonha, e falo porque ela também não tem vergonha. Ela manifestou nesse dia. O inimigo falou assim: eu ia matar a filha dela hoje. Meu Deus. Eu não sabia o que Deus tinha na minha vida, mas Satanás já sabia. Ele queria ceifar minha vida, era para eu estar morta hoje. E ele falou com muita raiva. Eu lembro que eu ouvi isso. Eu ergui a cabeça um pouquinho assim para ver o que estava acontecendo. E eu vi minha mãe manifestada e o demônio falando. Eu tinha que matar ela hoje. Eu tinha que matar ela hoje. E ali o pastor, orando com maior sabedoria, né, falou algumas palavras. E a minha mãe, muito guerreira, continuou. Eu Glória a agradeço a Deus pela Deus. guerreira que me criou. Meu E o inimigo Deus. queria, mas a última palavra é do É Senhor. como diz, um corinho de fogo, né? O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Porque certamente hoje a sua vida, é a pregação, o instrumento que você se tornou nas mãos do Senhor tem trazido luz para a vida das pessoas, tem Amém por trazido isso. vida. Nós temos ali a oportunidade de tê-la como professora da escola dominical e tem sido maravilhoso
o quanto o Senhor tem te usado para que nós possamos aprender mais da palavra, entender mais da palavra. E uma coisa é certa, eu falo isso porque eu já te falei isso uma vez, que me inspirava, e eu ouço outras pessoas falando. E o seu amor pela palavra, como você traz ali a palavra, faz com que as pessoas tenham vontade de mergulhar na palavra. Glória a Deus. E isso é para a glória de Deus. Não é para nossa glória, mas de fato é gratificante, nos traz felicidade saber que estamos sendo usados para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós sabemos que existe um céu de glória. O Senhor, ele foi, mas ele prometeu que ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida, limpa, santa. E nós estamos fazendo o papel de ganhar mais pessoas para Jesus, de mostrar o caminho. Não é que sabemos. Eu estou aí aprendendo a cada dia, aprendendo um pouco mais. E aí eu leio a palavra e eu falo assim: nossa, meu Deus, olha essa palavra e olha aquela palavra. Então, todos os dias a gente vai aprendendo um pouco mais e a gente observa que as pessoas à nossa volta fazem muita diferença na nossa vida, porque elas trabalham ali na construção desse nosso amadurecimento, tanto espiritual, tanto como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, como serva. E é a cada dia buscando esse conhecimento, buscando essa melhoria. Nunca achar que sabemos demais, né? E quando nós falamos assim de trazer luz para a vida das pessoas com a nossa história, não é porque nós sabemos mais que todos, não é porque nós somos fortes demais, mas é porque nós vemos a diferença que isso fez na nossa vida. Então nós queremos passar isso adiante. É como aquela mulher, a mulher samaritana, que estava ali no poço, ela foi buscar água e aí ela conheceu Jesus e ela quis levar, ela largou o cântaro ali e ela quis levar o que Jesus tinha feito. E aí você vai lendo a palavra e a palavra diz que os samaritanos acreditaram pelo que ela falou. E aí mais à frente eles dizem: nós acreditávamos porque ouvimos você falar, mas agora nós entendemos o que ele está falando. Então, isso é maravilhoso demais, você ver que as pessoas ouvem de você e aí tem uma mudança. E aí elas, não, eu quero, peraí, fez na vida dela? Por que não pode fazer na minha? É a fé. É a fé. E a fé é a construção, né? Você vai ali amadurecendo com o Senhor e as coisas vão acontecendo. Mas para isso precisa entregar para Jesus o comando. Entrega. Eu precisei abrir mão de muitas coisas para o ministério. Eu já até contei um pouco dessa parte nos debates. O Senhor, ele te pede a renúncia. Não tem como andar com Cristo e fazer a sua própria vontade. Não tem como andar com Cristo e não renunciar a nada. Vida com Cristo é renúncia. Não tem como seguir a Ele e querer fazer a minha vontade. Eu costumo dizer que a palavra diz que tem a porta larga e a porta estreita. A estreita já nos dá a alusão de eu tenho que andar conforme o que a porta manda. Eu tenho que mudar, se eu quero, eu tenho que me mudar para encaixar naquela porta. A porta estreita, ela exige sacrifício, a porta larga não. E eu precisei fazer alguns sacrifícios. Planos que eu tinha, nossa, muitos planos. Muitos planos. Eu era uma pessoa que só pensava em carreira. E eu queria, o curso era comigo. Um curso de graça, tá, Cássia, ali. Um curso ali. Fiz meu esposo pagar quase 3.000 para mim, um curso. Fiz nem um estágio. Mas Meu ele Deus. fez. Eu louvo o Senhor pela paciência dele, escolhi aquilo, mas não exerci. Então foi um dinheiro jogado fora. E algo me marcou nesse curso, que eu investi, né, dinheiro, tempo, mas nada aconteceu financeiramente. E teve um seminário nesse curso. E nós tínhamos que falar sobre doenças no ambiente de trabalho. E eu, vergonhosa, já era diaconisa nessa época, já ministrava a palavra às vezes,
e já sentava atrás de mesa. Esqueci essa parte, né? É, você Bem não novinha, falou. porque é muita coisa. Sim. Bem novinha, me colocaram na mesa de consagração, na mesa de círculo de oração, uma pastora do lado, a pastora do outro, e eu falava: o que que eu estou fazendo aqui? Por que que me colocaram aqui no meio de duas grandes? E eu falava isso na minha mente. Aí no ciclo de oração vinha um irmão e falava assim: eu te coloquei aqui, assim Meu diz o Senhor. Deus. Isso na minha mente eu falava, se eu usava alguém ia lá. Pulei essa parte, né? É porque é muita Falou. coisa, não dá tempo para isso tudo. E ali eu era diaconisa, fazendo esse curso, sentando, estava na mesa de consagração e o Senhor trabalhando, trabalhando, aí eu fui fazer o seminário. Quando eu sentei, a minha amiga falou assim: Cássia, eu falei: como foi? Aí ela: Cássia, parecia que você estava pregando, e aquilo me deixou com raiva. Falei: como que uma pessoa fala de doenças contagiosas no ambiente de trabalho e parece que está ministrando uma palavra? E ali eu parei e eu falei: não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, naquele momento me deu, sabe, aquele choque: Cássia, é isso mesmo. É isso mesmo. E Foi o eu, Senhor já te mostrando. É para isso que exatamente. eu te chamei, minha filha. E eu, a partir de alguns momentos, eu, né, fui parando de fazer curso, parando de gastar dinheiro, porque a minha mente era: eu vou me preparar para quando o Senhor abrir a porta, eu esteja preparada. Porque tem pessoas que ficam esperando no Senhor, mas não fazem a sua parte. E eu sempre gostei de fazer a minha parte. Então, achei que estava fazendo a minha parte. Até um dia que eu fui fazer um currículo e não saía nada. A impressão não saía. E o rapaz não estava entendendo nada. Aí ele falou: vou fazer um teste, tá? Com você. Vou colocar um ponto no meio da folha. Se esse ponto final, não era um ponto de Meu interrogação, Deus. não era um ponto de exclamação, era um ponto no final. Se esse ponto final sair no meio da folha, não sei o que está acontecendo. Falei: então faz o teste. Ele fez o teste. Saiu a folha com um ponto final. Ele olhou para mim e falou assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo. Eu ri para ele e falei assim: mas eu estou entendendo. Aí ele ficou mais confuso ainda. Naquele dia eu dei um ponto final no que eu queria. Meu O Deus. céu deu um ponto final. E aí eu fui para casa dizendo: Senhor, o Senhor é o meu patrão a partir de hoje. Nunca mais eu vou fazer um currículo. Nunca mais eu fiz um currículo. Eu tinha 22 anos, eu acho. Entre 20 e 22 anos. Meu Deus. Para quem não me conhece, vai saber agora. A minha carteira nunca foi assinada. A minha carteira parece de uma adolescente de quando eu aceitei Jesus. Tá limpinha, branquinha. Parece que eu tirei ontem minha carteira. Não tá amarelada. Eu falei: o senhor é meu patrão, o senhor vai dar meu salário, meu 13º, minhas férias. Tudo vai vir do Senhor, porque eu renuncio à minha vontade para viver a sua vontade. Hoje dou um ponto final. Meu Deus. E Olha. portas vieram. Depois do ponto final, Aí vem, né? as ofertas. Oh, meu Deus. Começou a vir ofertas. Eu comecei a trabalhar em algumas coisas por conta própria, né? Vendia roupa para ajudar, mas nada que comprometesse a casa do Senhor, porque o Senhor falou para mim: você não vai trabalhar para o homem, você trabalha só para mim. Você vai ser minha, só para mim. Isso não era alguém possessivo e egoísta, não. Era alguém que estava dizendo: eu tenho mais para você. Preciso de você inteiramente. Porque para vir no ministério tem que ser por completo. Tem que ser Olha, por completo. que testemunho. Que testemunho. E como você acabou de falar, né? Isso não é a palavra de alguém que é possessivo, Sim. mas é porque ele tem mais. E nós precisamos pegar essa palavra quando o Senhor diz que ele tem mais e agarrar com E força. tem. Creia porque ele tem. Tem. Eu sonhava em ter um carro. Hoje eu e meu esposo temos um carro. Sonhava com algumas coisas e o Senhor nos permitiu. Então o sonho do Senhor é sempre maior e melhor. E quando acontece, aí você fica assim: meu Deus, ele fez. Sim. Você sabe que ele é capaz, você confia que ele vai fazer, mas quando ele faz, você ainda fica. E aí você entende quando ele diz que o que ele tem preparado é muito maior. Porque quando chega, por mais que você creia, mas quando chega, você fala assim: uau, meu Deus, ele fez. E é coisa maravilhosa demais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você tiver alguma experiência que te marcou na sua vida pastoral, alguma experiência com o Senhor ou
o que vier assim à sua mente que te marcou na vida como pastora? Como pastor, como você disse, são muitas experiências. É. Antes de dar essa experiência, de falar sobre ela, eu me recordo que eu fui para um culto à tarde. Minha sogra me chamou para visitar uma igreja com ela e eu fui. Quando eu cheguei lá, um jovem de 18 anos estava visitando a sua tia aqui, no bairro onde moramos, e ele foi também para esse culto e ele recebeu a oportunidade de ministrar a palavra. Um jovem nesse dia, veio de Minas Gerais. E eu lembro que ele falou assim para mim: Deus manda te dizer que a partir de hoje ele está te dando uma palavra pastoral. O Senhor está derramando sobre a tua vida uma sabedoria ministerial pastoral. E aí minha sogra ouviu isso, olhou meio assim para mim, uma menina, né? E eu também recebi aquilo. Você já era obreira ou algo assim nessa Já época, era lembra? diaconisa, eu acho Ah, que já era diaconisa, se eu não me engano. Só que aí, né, de um diácono para pastor né, uma sim. caminhada, uma trajetória que para mim teria que ser muito longa. Porque aí naquele dia eu falei, lá para os 50 anos, Meu Deus. 40, 50 anos, porque eu vi muitos meninos no altar denigrindo, sabe? Fazendo do altar um parque de diversões. E eu falava, eu não quero ser uma menina assim. Eu levo muito a sério o altar, sempre levei muito a sério. Então eu ouvi aquilo, falei, tá, Deus, então, né, tem uma trajetória grande aí, comprida, só que não, né? E ali veio. A partir daquele dia, começou a vir algumas situações. Pessoas começaram a pedir conselho, eu falei, quem sou eu? E ali começou. O Senhor trabalhando, trabalhando. Eu fui compreendendo aos poucos, bem aos poucos, porque eram coisas que assustavam. E hoje eu entendo como pastora. E uma das experiências como pastora que me marca, meu esposo fala muito isso comigo. Pessoas muito mais velhas do que eu pedindo conselho para mim. Isso me marca como pastora. Pessoas que me chamam no particular, que tinham ou têm idade ainda, para estar me aconselhando, pedem conselho. E eu me vejo até hoje, antes de eu responder, eu oro e falo, Senhor, e agora? Me ajuda. Porque o tempo de vida deles é muito maior do que o meu. Só que o Senhor, quando chama alguém, quando chama o Samuel da vida, os meninos da vida para falar com Eli, não tem como correr. Então isso me marca muito até hoje. Olhar para cabelos brancos, olhar para pessoas que viveram 3 vezes mais, eu teria que viver, vim nascer, vim nascer e morrer de Meu novo, Deus. e isso me marca. Eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso. Nunca. É algo muito bonito, né? Esse teu testemunho de essa experiência como pastora, de poder passar conselhos para pessoas mais idosas, né, mais velhas que você. E é só o Senhor quem faz. Não tem, não tem outra explicação, porque quando você olha para você mesmo, né, você fala: "Meu Deus, mas eu?" Sim. Mas o Senhor, ele colocou uma luz sobre a tua vida e você permitiu que essa luz brilhasse. Porque o Senhor certamente ele tem um propósito para todos nós. Tem algo a realizar através das nossas vidas. A diferença está em quem se permite, né, e caminha com o Senhor, caminha por um caminho de retidão com o Senhor e permite ser usado por Ele. Senhor, eis-me aqui. E a todo momento, né, pedindo ao Senhor, me transforma, me dá sabedoria, coloca as palavras nos meus E ele lábios. põe as palavras. É incrível como ele põe as palavras. Uma dinâmica de um outro curso, olha como eu fazia curso, já é outro curso Meu agora. Deus. Totalmente diferente da área do primeiro. Começaram a perguntar um para o outro. E a professora, ela era muito estudada, tinha umas 4 faculdades, já estava indo para outra faculdade, isso com quase 80 anos de idade. Olha que exemplo. Nossa. E ali nós conversamos um com o outro e ela tinha que falar algo para os alunos do que ela observava. E ela olhou para mim e falou assim: Eu vejo em você uma pessoa que tem segurança nas suas palavras. Eu, nossa, como assim? Ela falou assim: Você é muito firme no que você fala.
Você é segura, você sabe o que tá falando. Aí eu falei: "Essa não sou eu não, acho que é a coleguinha do lado aqui". Coleguinha do lado, antes de ser missionária. Aí uma dinâmica na EBD, uma outra pessoa falou assim: "Eu acho ela muito segura". Eu falei: "Gente, essa não sou eu, não é possível". Tem alguma coisa Eu não errada conseguia aí? enxergar o que as pessoas estavam enxergando. Eu até hoje eu tenho uma dificuldade com insegurança. Até hoje, olha só, como o Senhor trabalha. Mesmo depois de ser uma pastora, eu ainda luto contra a insegurança. É algo que de vez em quando tenta me paralisar, mas aí o Senhor me ajuda a vencer. Então eu olhava para as pessoas falando de mim e não via, essa não é a Cássia. Só que hoje eu consigo ver mais ela no espelho. Glória a Deus, glória a Deus. É para a glória do nome do Senhor, né? E o interessante em toda essa sua história que você tem contado aqui para nós, o Senhor ele disse que ia fazer na tua vida, Sim, que sempre. ia te, né? Ó, vejo você como pastora. E o Senhor falou que faria isso com você e que ele era com você. E você foi apenas obedecendo e vivendo aquilo que o Senhor foi determinando para sua vida. Mesmo sem entender. Porque algumas pessoas só obedecem quando entendem. Não, isso não é obediência. Obediência a Deus é mesmo sem entender nada, você aceitar e cumprir o que ele está falando. No escuro mesmo. Exatamente, obediência é dessa forma. E mesmo com a insegurança, mesmo sem entender, mesmo, né, nos momentos aí turbulentos da vida, você foi obedecendo, né? Por exemplo, a questão de não trabalhar fora. Nossa, mas eu fiz tantos cursos, né? Eu vejo tantas pessoas aí trabalhando e ganhando ali o suor, ou ganhando o seu dinheiro do E nesse suor. período, eu não mencionei, nesse período, muitas pessoas me chamavam de à toa. Olha, Preguiçosa, à toa, não trabalha, só fica em casa. Eu ouvia muitas afrontas. Eu falava: "Senhor, o Senhor não deixou, então me ajuda a vencer isso", e doía muito. Eu sempre fui muito proativa, então eu sabia que dava conta. Não é que eu não dava conta, mas aquilo me machucava, porque as pessoas não entendiam. E eu tentei explicar isso para algumas pessoas: "Não explique para as pessoas o que Deus falou para você, elas não vão entender". E eu tentava exatamente. explicar: "Gente, eu não trabalho, não é porque eu não quero. Ah, só fica na piscina". Piscina da minha filha, pequenininha, um Oh, calor, aí eu meu ficava para tomar banho Deus. com ela, para brincar. Só fica na piscina, em vez de trabalhar. Então foi período de afronta demais. Um período bem Sim, doloroso, né. E nós vemos que mesmo assim você obedeceu à voz do Senhor. E vão haver pessoas na nossa caminhada, inclusive, parece algo assim terrível, né, mas isso fez parte do seu crescimento. sim, Mesmo sendo muito difícil, não entendendo, mas você sabia em quem você estava confiando, e era no Senhor. Quando você, de fato, entendeu quem era o Senhor, você falou: "Senhor, foi tu que falou, então exatamente assim. me garante". E uma frase que eu ouvi esses dias: "Não tente explicar Deus. Principalmente seus propósitos. Ele não precisa ser explicado, nós precisamos fazer aquilo que ele manda nós fazermos, falar aquilo que ele manda nós falarmos, obedecer a sua palavra, mesmo sem entender. Mas, ah, ninguém entendeu, estão te criticando, você não precisa explicar. Porque eu acho que, assim, quando você tenta ainda explicar, você se machuca, Muito. porque as pessoas não vão entender. É algo que aí já faz parte do Espírito Sim, Santo, sim, já não é a nossa parte, né. E aí nós vemos nessa história que você foi vivendo aquilo que o Senhor foi projetando para sua vida, e me fez pensar em algo, quantas pessoas hoje até têm promessa, até tem uma palavra liberada de que: "Olha, você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, você vai ser um cantor, você vai ser uma cantora do meu evangelho, você vai ser missionário ou missionária". Até tem uma palavra, só que não estão esperando o tempo do Senhor. Estão buscando os sim, cargos, quando na verdade nós precisamos buscar uma vida com Deus. Um relacionamento íntimo, diário com Deus. E esses cargos ministeriais, as bênçãos, elas vêm no decorrer. A experiência que nós passamos nesse processo vai vindo na caminhada. E nós não precisamos buscar os cargos.
Porque quando é do Senhor, Sim, ele se sim. encarrega de colocar. Eu costumo dizer que nós somos reconhecidos antes mesmo de chegar ao cargo. As pessoas começam a te reconhecer, já percebeu o que tem em você. Porque recebeu o cargo, recebeu o azeite, é só o finalzinho. As pessoas começam a olhar para você e já sente a sua essência. A unção ela vem para ratificar aquilo que você já é. Só para confirmar o que você já é, já está fazendo. Então não precisa correr atrás. Não precisa. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim do Ai, que nosso pena. bate-papo. Tá uma bênção, mas nós sabemos que temos aí um horário, né? Mas eu gostaria de, antes de encerrarmos, que você deixasse um conselho para uma vida abençoada. Porque na sua fala e de conviver também, nós vemos que você tem uma vida abençoada por Deus. Não é porque você é melhor, não é porque você é merecedora, mas é porque o Senhor achou graça. Só que não é porque o Senhor achou graça que eu vou viver de qualquer forma. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou usar a palavra para justificar os meus erros. Mas eu preciso fazer a minha parte. E eu gostaria que você deixasse um conselho para mim, para quem está nos ouvindo, de, de como ter essa vida com Deus. Um conselho como pastora. Sim, sim. O chamado ele assusta. Não tem uma pessoa chamada, a pessoa chamada, que não se assusta com aquilo que o céu chama para fazer. Moisés se assustou quando foi chamado. Então, mesmo que estava capacitado para aquilo, o Senhor tratou com ele, ele levou um susto. Não, não dá para mim, Senhor. Acho que isso é demais. Porque dá uma certa segurança pela capacidade, a responsabilidade. O que eu quero passar e deixar para vocês é que, mesmo que te assuste, não deixe o medo te paralisar. Pedro, ele amou muito essa passagem. Pedro, ele começou até a andar sobre as águas, ele começou a viver o sobrenatural, porque o Senhor falou para ele: pode vir, pode vir. Ele até começou a viver o sobrenatural. Começou a andar sobre as águas, é algo muito profundo. Mas quando ele começou a dar atenção para o vento que movimentava as ondas, ele afundou. Então, o Senhor, tudo que ele começa, ele termina. Mas para eu terminar o que eu comecei com Deus, eu preciso olhar somente para ele. Vai vir muitos ventos. Muitos ventos. Você vai ter que sair do barco alguma das vezes. Outras vezes, ficar no barco. Mas outras vezes, ele vai dizer: pode vir andando sobre as águas, que eu vou te segurar. Então, caminhe sobre as águas com ele. Foi muito difícil para mim em alguns períodos. Noites de choro, olhares duvidosos. Eu já até compartilhei com você, até hoje eu recebo mensagem de pessoas perguntando: você é uma pastora? É Com aquela verdade. dúvida, não duvide do que o céu falou para você. E deixa ele fazer. Ande com ele, caminhe com ele e deixe ele fazer. Porque ele te formou, ele te gerou. E as dores que nós passamos hoje é para lá na frente o Senhor sentar conosco na mesa celestial e dizer para nós: era por isso. Hoje faz sentido, não faz? Eu creio que eu vou ver isso, ouvir isso do Senhor. Porque eu creio que eu vou passar por muitas coisas ainda. Muitas lágrimas, muitos sorrisos. E o meu conselho é: não duvide. Se ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, a gente ficaríamos aqui a tarde toda ouvindo você falar, porque realmente existe uma graça sobre a sua vida. E eu gostaria de pedir para você fazer uma oração. Tô te pedindo muita coisa, né? Vamos Mas lá, faz você está aqui, a parte. nossa convidada de hoje, Amém. e que o Senhor possa te usar cada vez mais, e que você possa deixar ser usada pelo Senhor. E com certeza a recompensa vem. Bem, Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho certeza que o Senhor já tem acrescentado coisas à sua vida. E só uma palavra eu li hoje de manhã, onde o Senhor fala que ele queria ser chamado de pai, onde ele fala que ele queria que vocês fossem
vocês fossem os meus filhos. E aí ele fala que ele tem terra linda preparada, que ele tem herança preparada. E é isso que o Senhor tem preparado para nós, que nós deixemos ser chamados de filhos dele, que nós possamos tê-lo como Abba Pai. E ao invés de olhar como um Deus possessivo, que não nos deixa fazer nada, que nós possamos olhar para a graça que ele tem derramado sobre as nossas vidas, porque todos os dias ele nos dá a oportunidade de sermos melhores, a oportunidade de mudarmos alguma coisa que ontem foi diferente. Então, pode orar, pastora Cássia. Amém. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É muito bom poder ser luz na vida de alguém. Se uma pessoa já for abençoada, cada vez que a gente falar da nossa vida, já valeu muito a pena. Com certeza. Você falou sobre a mulher Samaria, e essa é uma história que mexe comigo. Jesus pregava para a multidão com o mesmo carinho que pregava para uma pessoa. Então, se uma pessoa foi abençoada com o que o Senhor fez na minha vida, já valeu a pena viver até aqui. Vamos Glória orar? a Deus, amém. Coloque a mão sobre o seu coração, você que está em casa. Senhor Deus Pai, queremos agradecer-te, Senhor, pela sua bondade no nosso dia a dia. Quero te agradecer por essa porta aberta, Senhor, por esse podcast. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais esse projeto, Senhor. Porque tudo que vem do seu coração há um propósito, e os seus propósitos têm, meu Pai amado, já corações destinados para se receber e ser abençoados. E eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, se tiver alguém, Senhor, que o Senhor tem chamado para o ministério, que o Senhor tem chamado para uma responsabilidade, e o medo está tomando conta, que a insegurança, Senhor, tenha, meu Pai amado, pesado em sua mente, no seu coração, que isso possa ser dissipado em nome de Jesus. Se tem jovens aqui agora, como eu fui, Senhor, se tem jovens agora vivendo dias difíceis, que elas possam compreender que apesar dos erros, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um novo tempo. O Senhor, meu Pai, já tem planos para elas. Se nesse momento, Pai, tem alguma menina, meu Pai amado, que está se sentindo perdida, que está sentindo que acabou a história, que pelo fato de um simples erro, ela não conseguirá prosseguir em frente, que essas cadeias demoníacas caia por terra, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor possa levantar vidas. Que o Senhor possa, meu Pai amado, abrir a mente daqueles que o inimigo está tentando fechar, não deixar ver o caminho lindo que o Senhor tem preparado. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Te convido mais uma vez a nos seguir nas redes sociais. Agradeço demais a sua presença. Pastora Cássia, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Amém. E eu vou deixar aqui as redes sociais, tá bom? Instagram, @podcast Sendo Luz, @Rádio Ideal OFC, YouTube, @Rádio Ideal 22. Vai lá, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha. Nós estamos aqui para trazer o Evangelho, para que as nossas vidas sejam usadas para abençoar a sua vida. Então, seja um abençoador de vidas. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Podcast Sendo Luz.